Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? Resgate Sem Fronteiras, sua rádio online, sua rádio web, feita especialmente para sua família. Glória a Deus! Para te nos encontrar, através da internet no endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Amém? O programa é Peniel, lugar de encontro com Deus, que vai ao ar aqui na nossa rádio todos os dias às 18 horas. Um bate-papo, falando, tentando levar um pouquinho da semeadura de nosso Senhor Jesus Cristo direto para ti, para tua casa, para tua vida. Amém? Gente, como eu falei, o programa é Peniel, lugar de encontro com Deus. Tu querendo verificar, olhar, participar das nossas outras conversas, acessa nosso canal lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Amém? Ali tu vai encontrar todas as nossas conversas, tudo o que a gente já conversou aqui na nossa rádio. E entrando na nossa página, eu vou pedir para ti, porque não custa nada, curte lá a nossa página, dá esse apoio para nós, te inscreve, né? Clica no sininho para não ficar de fora de nenhuma das novas conversas, dos bate-papos aqui do programa, tá bom? Deixa eu ver, vamos ver, o que mais que eu falo aqui para vocês? O nosso WhatsApp, para te entrar em contato conosco. Quer pedir oração? Quer pedir para que a gente fale sobre algum assunto? Quer comentar algum bate-papo que a gente teve aqui? Quer dar tua opinião, tua sugestão? Entre em contato através do WhatsApp, o DDD é 54 99670 8990. Amém? Quero falar contigo também sobre os nossos amigos e patrocinadores. Sem eles, a rádio não estaria no ar, então é importantíssimo que eu divulgue eles. Gente, o RIG Ar-Condicionados, eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 98151 5525. E a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e muitos outros. Te informa. Cara, todos eles são reconhecidos pelo MEC, todos eles têm em EAD, disponibilidade de tu fazer aí na tua casa, de onde tu estiver, basta que tu tenha o celular e internet ou um computador e internet, e tu vai te especializar, vai poder trabalhar nessa área da saúde, que é tão necessária para os dias de hoje, não é mesmo? Entre em contato lá com as gurias, o telefone é DDD 54 999 31 8699. Amém? E o que eu quero dizer para ti é: louve no corredor, ore e louve enquanto tu espera, porque é o próprio Deus quem vai abrir a tua porta. Amém? Em nome de Jesus? Vamos direto e reto então para a nossa conversa, gente. Deixa eu abrir aqui já a Bíblia. Hoje eu quero falar com vocês de um texto que eu achei de grande importância, que a gente falasse sobre ele. Todos os textos da Bíblia são importantíssimos, todos eles carregam um ensinamento, sabe? Pelo que tu está passando agora, pelo que tu já passou, pelo que a gente ainda nem sabe que vai passar. Todos os textos são, mas esse falou assim, sabe, me despertou algo diferente. E eu preciso compartilhar, preciso conversar com você sobre isso.
O texto base, gente, ele é um pouco longo, ele está lá em 1 Reis, capítulo 13. Eu vou ler para vocês, agora no início vai ficar assim, um pouco falando, mas eu estou lendo a escritura porque eu preciso que vocês entendam o texto para que daí a gente converse sobre isso, tá bom? Então, se tu quiser abrir a tua Bíblia para acompanhar, é 1 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim: Homem de Deus vindo de Judá. E eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem de Yahvé, no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso. E por determinação de Yahvé, gritou contra o altar esta condenação: Altar, altar, assim fala Yahvé, o Senhor. Eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras, que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Naquele mesmo dia, deu ele um sinal afirmando: Este é o sinal de que Yahvé falou. O altar se partirá e toda a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ficou sabendo que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou: Prendei-o. Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Deus ficou paralisado, como se tivesse sido secado, de modo que ele não conseguiu mais recolhê-lo. Em seguida, o altar se partiu, e toda a cinza se derramou do altar, exatamente de acordo com o sinal que o homem de Deus havia profetizado por ordem do Senhor. Então o rei rogou ao homem de Deus: Aplaca, eu te suplico, a ira de Yahvé, teu Deus, e ora por mim para que meu braço volte a ser o que era. O homem de Deus orou ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. E o rei convidou o homem de Deus: Vem comigo à minha casa, para te alimentares e refazeres tuas forças, e te recompensarei. Mas o homem de Deus replicou ao rei: Mesmo que me desses a metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia. Tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede neste lugar, porquanto recebi de Yahvé esta ordem: Nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo caminho por onde fores. E o homem de Deus retornou por outro caminho, sem passar segunda vez pelo caminho que o conduzira até Betel. O homem de Deus e o profeta. Agora nós estamos no versículo 11. Em Betel morava um profeta já idoso. Seus filhos vieram contar-lhe tudo que o homem de Deus havia realizado naquele dia em Betel, e compartilharam também as palavras que o homem de Deus havia dito ao rei. Então seu pai lhes indagou: em que direção ele seguiu? E os filhos lhe mostraram o caminho que tomara o homem de Deus, que viera de Judá. Solicitou o profeta a seus filhos: selai o jumento. E eles lhe selaram o jumento, e o pai montou. Partiu em busca do homem de Deus e encontrou-o sentado debaixo de um grande carvalho. Aproximou-se e perguntou-lhe: És tu o homem de Deus, vindo de Judá? E ele respondeu: Sim. E em seguida o profeta o convidou: Vem comigo para minha casa, para comer alguma coisa. Mas o homem de Deus recusou, explicando: Não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa. Tampouco poderei comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Porque assim me foi ordenado pela palavra de Yahvé: Ali não comas pão, nem bebas água, tampouco retorne pelo caminho por onde vieste. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: Eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: Faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia, o velho profeta não estava dizendo a verdade. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa e saciou a sede que sentia.
Quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito o homem retornar. E ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim fala Yahvé, porque foste rebelde à palavra de Yahvé e não cumpriste a ordem que te dera o Senhor teu Deus, mas voltaste, comeste e saciaste tua sede no lugar sobre qual te havia prevenido, não comerás nem beberás ali, por isso teu cadáver não será sepultado no túmulo de teus antepassados. Assim que o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, mas seu corpo não foi destruído. Ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram por aquele caminho observaram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram correndo informar a todos na cidade onde o velho profeta vivia. Assim que soube do fato, o profeta exclamou: certamente trata-se do homem de Deus que desafiou a palavra de Yahvé, porquanto o Senhor o entregou ao leão que o feriu de morte, exatamente como a palavra de Yahvé o tinha advertido. Então, gente, um texto um pouco longo, né? Eu li para vocês 24, 25 versículos. Eu sei que ficou um pouco monótono, mas eu precisava para ter a base certa, fiel do que está escrito na palavra, para a gente poder ter o nosso bate-papo sobre essa passagem bíblica. Amém? Então, o que eu quero falar para vocês? Aqui em 1 Reis, a gente encontra um homem de Deus, né, um profeta, enviado para confrontar o rei Jeroboão, porque o rei Jeroboão estava fazendo incensos, estava fazendo coisas contra Yahvé, o Deus nosso Senhor. E Deus, ele deu instruções específicas para esse profeta. Que instruções eram? Não comer naquele lugar, não beber água e não voltar pelo mesmo caminho que ele havia ido. Era uma palavra clara, direta, sem ambiguidades, não tinha como o profeta se enganar, e ele obedeceu até certo ponto. E daí eu quero dizer para vocês que obediência parcial ainda é desobediência. Que forte isso, né? Foi difícil quando o Espírito Santo revelou, né? A obediência parcial ainda é desobediência. No caminho de volta, um profeta mais velho vai atrás dele e diz algo sério. Também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor. Mas a Bíblia, ela é bem clara em nos esclarecer que ele mentia. E o homem de Deus acreditou. Ele voltou, ele comeu, ele bebeu e morreu no caminho. Por quê, gente? Porque quando Deus fala, qualquer outra voz se torna distração, mesmo que essa outra voz pareça espiritual. Por quê? Para o homem de Deus, recebeu uma instrução de um profeta mais velho, não é mesmo? Ele, nossa, tá tudo certo, o Senhor falou com ele. Ele nem se deu ao trabalho, né? Ele nem se deu ao trabalho de perguntar para o Senhor: Senhor, este profeta, esse homem que o Senhor manda falar comigo agora, fala a verdade? É para eu escutá-lo? Ele simplesmente esqueceu tudo o que o Senhor tinha ordenado a ele e obedeceu ao homem. Então, gente, esse é o ponto
que a gente precisa entender. Nem toda voz que, apesar de usar uma linguagem bíblica, que diz Deus me falou, ou que se apresenta como autoridade espiritual, vem de Deus. O discernimento começa com a fidelidade à primeira instrução. E qual foi a primeira instrução aqui? Não comerás nada naquele lugar, não beberás nada naquele lugar, e não voltarás pelo mesmo caminho. A instrução era clara. Não é mesmo? Ou tu ficou com alguma dúvida sobre a instrução que Deus havia passado? Se Deus já falou contigo, se Deus já disse algo, permaneça naquilo que o Senhor te falou. Não negocie. Não permita que outras vozes entrem para te confundir ou para distorcer aquilo que Deus já revelou para ti. Não busque confirmação em quem não recebeu a palavra. Como é que tu vai buscar confirmação com a irmãzinha se a irmãzinha não recebeu a palavra? Quem recebeu a palavra é tu. Quem tem que buscar confirmação é tu. É tu que tem que orar a Deus. É tu que tem que procurar. Se tu ficou com dúvida sobre o que Deus te revelou, quem tem que buscar confirmação é tu. Orando, jejuando, pedindo ao Espírito Santo para que ele confirme. Não é outra pessoa que vai receber a confirmação por ti. É tu quem tem que verificar isso. E, gente, é um perigo eminente a gente ter carência de confirmação de Deus. Ou a gente ficar duvidando daquilo que Deus falou para nós. Muitas vezes o que nos faz cair não é a rebeldia, é a insegurança. Talvez aquele homem de Deus tenha pensado, será que eu ouvi certo? Será que Deus mudou o plano? Será que ele me liberou? Mas Deus não é Deus de confusão. A gente sabe disso. A gente sabe como Deus age. Ele não muda os princípios dele, ele não negocia o caráter dele. Se ele te deu uma direção, uma orientação, agarra isso com as duas mãos. É palavra do Senhor para ti, para a tua vida. Se ele falou claramente, não precisa te contradizer por terceiros. Eles vão só te contradizer, eles vão só te confundir. Tu tem que te agarrar no que Deus falou e não no que o homem fala, porque o coração do homem é enganoso e o de Deus não. E daí eu quero fazer um link aqui, uma conexão com o Novo Testamento, gente. Jesus disse lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus não está dizendo que ouvem várias vozes. Vai ouvir a minha voz, depois vai ouvir a outra voz, depois vai ouvir uma outra confirmação, depois vai ouvir mais isso. Jesus não diz isso. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não diz também que precisam de múltiplas confirmações. Agora eu vou confirmar com a irmãzinha, agora eu vou confirmar com o pastor, agora eu vou confirmar com aquela irmã de oração, agora eu vou orar na palavra para ver. Gente, não precisa de múltiplas confirmações. Jesus é claro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
E para ti reconhecer a voz do Senhor é através de intimidade. E intimidade é lendo a palavra, buscando o conhecimento do Senhor, é oração, arrependimento pelos nossos pecados e o nosso alvo ser Jesus Cristo. É nós buscarmos nos parecermos cada vez mais com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cuidar, gente, vamos cuidar com os atalhos espirituais. Porque o texto termina com o homem sendo morto por um leão no meio do caminho. Ele não morreu no altar. Ele não morreu no confronto com o rei Jeroboão. Ele morreu no caminho. Quantas pessoas não caem no meio do caminho porque trocaram a instrução original por uma opinião espiritual? Gente, vamos ter cuidado com isso. Tem pessoas que saem do propósito porque alguém opinou, alguém disse, não, isso aí não era para ti. Por que tu acha que isso aí é para ti? Desistem do chamado porque outra voz falou diferente daquela que ele recebeu de Deus. Muda de direção porque alguém mais experiente disse que Deus mudou de ideia. Como assim Deus mudou de ideia? Mas se Deus falou contigo, permaneça. Não desvie 1 centímetro. Meu Deus, gente, o problema não foi falta de unção. O problema foi falta de perseverança na primeira palavra. Quando Deus falar contigo, tu anota o que Deus falou, tu guarda no teu coração, tu confirma na palavra do Senhor, na Bíblia, com o Espírito Santo, em oração, e tu não negocia a tua bênção, tu não negocia aquilo que o Senhor está abrindo para ti. Ele diz, eis que eu faço um caminho novo, ele está fazendo um caminho novo para ti. E tu vai negociar isso? Vamos cuidar os nossos ouvidos com a boca do inimigo, na boca de irmã, irmão, amigo, amigo, pessoas que não receberam a instrução do Senhor. O Espírito Santo é quem vai confirmar isso contigo na palavra. Na palavra. Jesus Cristo é muito claro, as minhas ovelhas ouvem e reconhecem a minha voz. Nem toda voz que soa espiritual carrega a direção de Deus. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Que nós possamos sempre estar buscando, em primeiro lugar, aquilo que o Senhor tem para nós, né? O rei Jeroboão, ele estava promovendo idolatria. O profeta entrega a mensagem, o altar se parte, a mão do rei seca e depois é restaurada. Gente, havia poder, havia autoridade, havia confirmação divina. Ou tu acha que precisa mais confirmação do que isso? De que a instrução que Deus havia passado para ela era correta, era aquilo que ele deveria fazer. E de repente entra um cara na história, profeta do Senhor, meu Deus, misericórdia desse homem, e mentiu para o homem de Deus enviado ao rei Jeroboão. E ele mente, e a palavra é clara em dizer que esse profeta mente. E o homem de Deus acredita no profeta. Ele esquece, ele larga toda a primeira instrução que Deus tinha dado para ele. Misericórdia, Senhor. Deus tinha dado uma ordem clara.
não comerás, não beberás e não voltará pelo mesmo caminho. E daí vem um cara, surge do nada, um homem que ele nunca viu, se dizendo profeta de Deus, falando espiritualmente, com palavras certas. E o homem de Deus é enganado. Gente, isso é um aviso do Senhor para que a gente busque nele, porque as confirmações já haviam acontecido. Já havia autoridade e poder do Senhor junto com esse homem de Deus que ele havia enviado. E esse profeta que se dizia de Deus entrou na história e fez o homem de Deus ser morto no caminho. Que nós tenhamos o discernimento para que nossos sonhos, a nossa unção, o nosso galardão não seja morto no meio do caminho. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? O texto é claro, gente. Já havia tido instrução, já havia tido demonstração de autoridade do Senhor. Eu não consigo imaginar o que passou na cabeça desse homem de Deus para ele simplesmente abandonar a instrução do Senhor e acreditar nesse homem. E que nós sejamos mais sábios do que isso e que a gente não largue tão rapidamente a instrução de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, dá-nos discernimento, ensina-nos a reconhecer a Tua voz e permanecer nela. Livra-nos da necessidade de buscar confirmações onde o Senhor já foi claro conosco. Que sejamos fiéis até o fim do caminho. Em nome de Jesus Cristo, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Gente, que essa palavra abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos receber a instrução do Senhor e permanecer nela. Que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça. Para que nós não sejamos mortos no meio do caminho, como esse homem de Deus foi. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.